Olá, tudo bem? Segue os nossos cumprimentos aos trabalhadores, trabalhadoras, conselheiros, conselheiras, gestores e gestoras do Sistema Único de Assistência Social e demais interessados nessa política. Eu me chamo Bekshara Miranda, sou o coordenador geral de gestão descentralizada e participação social do Departamento de Gestão do SUAS da Secretaria Nacional de Assistência Social. Essa é mais uma das estratégias de ofertas do apoio técnico constante da resolução número 8 da CIT de dezembro de 2018, que pactua diretrizes e ações para oferta do apoio técnico do Sistema Único de Assistência Social, SUAS. E no encontro de hoje, conversaremos com o analista técnico de políticas sociais, Francisco Xavier, do Departamento de Proteção Social Especial, lotado na Coordenação Geral de Medidas Socioeducativas, e trataremos do retorno dos serviços de medidas em meio aberto. Por favor, Francisco Xavier, seja muito bem-vindo e contribua conosco neste conteúdo tão relevante para a política pública de assistência social. Como Bechara já me anunciou, olá a todas e todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar podendo falar sobre esse assunto aqui com vocês, né, sobre o serviço de medidas em meio aberto, no âmbito do SUAS. O Bechara já me apresentou, então eu sou Francisco Xavier, estou coordenador substituto do Serviço de Medidas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET, e de um assunto bastante tópico, né, que na verdade é o planejamento para o retorno do serviço de medidas em meio aberto, que é executado nos CREAs, né, em alguns municípios em entidades, em alguns gestores ou no CRAS, mas basicamente nos CREAs. Então, a gente vai tentar discutir alguns aspectos sobre esse retorno para que ele seja feito da melhor maneira possível, respeitando e acolhendo as demandas dos adolescentes e das suas famílias, né? Bom, então, para a gente começar, eu acho que é importante entender que o SUAS vem construindo uma série de normativas e uma série de respostas para os serviços no contexto da pandemia, né? Então, num primeiro momento, a gente teve um foco muito grande nos públicos que são, né, extremamente vulneráveis para esse novo vírus, para o Covid, que são as pessoas idosas, são as pessoas com deficiência, as pessoas em situação de rua, que também estavam, às vezes, em situação de acolhimento. Então, no primeiro momento, a gente teve todo um esforço para conseguir qualificar e organizar a rede para que essas pessoas pudessem estar protegidas, né? A gente tem acompanhado as notícias nos jornais ou mesmo os relatórios técnicos e científicos de que crianças e adolescentes são menos vulneráveis a adoecer por conta do Covid, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que essas crianças e adolescentes também podem contrair o vírus e podem transmitir, né? E o vírus ele tem um funcionamento muito individual, então, mesmo que aquele adolescente seja contaminado, ele pode ficar doente, enfim, a gente tem que garantir a segurança de todos. Então, nesse primeiro momento da pandemia, né, lá para março, abril, a gente teve um foco muito grande com relação a esses públicos que eu mencionei, e depois a gente foi avaliando como é que os demais serviços que atendiam esse público de criança e adolescente, no nosso caso aqui adolescente, como é que eles iam responder também às questões da pandemia, né? Lembrando que as nossas trabalhadoras, né, a grande maioria são mulheres, então as nossas trabalhadoras do SUAS também têm a questão da saúde própria, né, de terem que se proteger, enfim, então teve toda uma reorganização dos nossos serviços, da nossa rede, que fosse capaz de continuar prestando o atendimento e o acompanhamento desses usuários, né? Então, nesse primeiro momento, a gente teve esse foco e aí sim a gente começou a pensar como é que seria a alternativa para esse atendimento, que tradicionalmente é um atendimento presencial, ou seja, a presença do menino no equipamento contava com o cumprimento de medida, né, especialmente no caso da PSC, e aí a gente teve que fazer todo um rearranjo, não só o meio aberto, mas também o meio fechado. Nós tivemos que fazer todo um rearranjo para que o adolescente não ficasse desassistido, né? Então, o serviço de medidas ele tem algumas especificidades, né, diferentes dos outros serviços que a gente identifica na proteção social básica, ou mesmo na média complexidade, que é essa articulação muito mais próxima com o judiciário, né? Diferente de todos os outros serviços do SUAS, o serviço de medidas em meio aberto é o único que tem caráter compulsório. Portanto, o adolescente não pode escolher não ir ao serviço, né? Se ele não for ao serviço, ele pode sofrer consequências e sanções maiores. Então, é um serviço que ele é sui generis dentro do SUAS, né? É necessário todo um convencimento e uma sensibilização do adolescente e da sua família
para que ele possa frequentar o serviço, né? A gente sabe que não é fácil, que as equipes nos territórios elas têm grandes desafios nesse sentido, né? De fazer com que um serviço possa ser atraente, mesmo tendo esse caráter compulsório. E durante a pandemia a gente percebeu que esse desafio iria aumentar, né? Como é que você vincula um adolescente que muitas das vezes você ainda não começou a atender presencialmente? Então foram vários desafios que foram colocados. O Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social, se articulou com o Ministério da Família, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que cuidam do meio fechado, para que a gente pudesse estabelecer orientações gerais sobre a socioeducação. A gente tem que lembrar que a socioeducação não é só meio aberto e nem é só meio fechado, nem os dois separados. A socioeducação é exatamente a integração de todos esses programas e serviços de atendimento de medidas. Lembrando que nós atendemos adolescentes, a gente não atende medidas socioeducativas, né? Um adolescente cumprindo medida socioeducativa, né? E junto com o Ministério Público, por meio do CNMP, né? Que é o Conselho Nacional do Ministério Público, e o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, com o Judiciário, nós elaboramos, né, uma recomendação conjunta sobre o funcionamento do sistema socioeducativo nesse contexto, né? Ela começou a ser elaborada bem no início da pandemia, quando os serviços começaram a fechar presencialmente. A gente teve um atraso no lançamento dessa recomendação, a gente só conseguiu que ela fosse liberada agora em setembro, mas ela nos ajuda a pensar um pouco como é que esses serviços e esses programas se organizam com foco no adolescente, né? Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que colocar aqui, que serve tanto para esse serviço, mas para qualquer outro serviço também no âmbito do SUAS, né? Que o foco aqui é o bem-estar do usuário. Então, o bem-estar do adolescente ele está no centro da nossa avaliação, ele está no centro do planejamento do nosso trabalho, né? Como é que a gente planeja o retorno, ou o fechamento, ou o acompanhamento remoto, né, de um serviço, né, a partir de qual base? A partir da base do bem-estar desse usuário. Então, o bem-estar desses adolescentes, das suas famílias nesse momento, ou no início, perdão, quando a pandemia de fato se instalou no Brasil, então o foco era a preservação da saúde dos usuários e também dos trabalhadores e das trabalhadoras do SUAS, né, que fazem o SUAS acontecer de fato, né, são essas trabalhadoras. Então, o foco era preservar para que o adolescente não tivesse que ter que tomar um transporte público e se contaminar no transporte público, ou, enfim, ou ter que entrar em contato com outras pessoas no trajeto para o CREAS, por exemplo, né? Então, a gente queria preservar esse adolescente e preservar essa família e também os trabalhadores. Por isso, foi sugerido nessa recomendação número 1, né, de setembro de 2020, que vocês vão ter acesso aí na descrição, quando vocês acionarem o vídeo embaixo, vai ter uma descrição com todos os links do que a gente vai conversar aqui, né? A resolução vai estar aí também, é importante que vocês leiam, é importante que vocês conheçam. Existem 9 artigos nessa recomendação que tratam exclusivamente do meio aberto, da PSC e da LA, são os 9 primeiros artigos, é importante que vocês leiam com atenção, né? Mesmo que a pandemia, nesse momento, ela pareça estar arrefecendo, está diminuindo, a gente não sabe se teremos novas ondas ou uma perpetuação da primeira onda. Então, é importante que a gente entenda que cada município vai funcionar de uma maneira e cada município está num contexto diferente, né, da disseminação do Covid. Então, é importante que vocês conheçam essa orientação, essa recomendação. É uma recomendação conjunta de todos esses órgãos que vai nos ajudar a caminhar melhor aí com relação ao serviço de medidas. Bom, mas aí, retornando um pouquinho do que a gente estava falando, naquele momento que a gente precisava era preservar o adolescente do contato externo, ou seja, garantir o isolamento social para a proteção dele, né? Todas as políticas caminharam nesse sentido. Então, nós recomendamos o atendimento remoto, né? Era uma coisa nova para a gente sabe que teria muitos desafios para esse acompanhamento remoto poder acontecer, né? Entre esses desafios, a gente pode destacar, por exemplo, a ausência de internet ou de celular, enfim, ou de outro aparelho em que pudesse ser feito esse contato visual, como eu estou tendo aqui com vocês agora, né? Seja por aplicativos de comunicação, enfim. Então, esse era um problema. O outro problema era a dificuldade das famílias de poder usar essa tecnologia, muitas vezes não saber usar essa tecnologia também,
né? E uma terceira, entre outras, mas uma terceira era, de fato, o adolescente se vincular com essa equipe por um meio remoto. E, num primeiro momento, nós tivemos situações muito diferentes de acordo com cada comarca, né? Com cada localidade ali onde o judiciário atua e nos municípios de sua cobertura. Então, como a gente não teve uma orientação formal naquele momento, as comarcas tiveram discricionariedade para poder definir como é que as medidas ficariam nesse período de pandemia, né? Então, você teve comarcas onde as medidas foram suspensas, né? E foi solicitado o acompanhamento da rede socioassistencial. Você teve, em algumas comarcas, as medidas sendo substituídas ou por medidas menos gravosas, especialmente no âmbito do meio fechado, né? Nesse período, o CNJ ele lançou uma recomendação, a recomendação número 62 de 2020, que, entre outros aspectos, colocava a necessidade dos juízes reavaliarem as medidas e aqueles adolescentes que estavam no meio fechado, já em conclusão de medida ou que estavam por atos infracionais menos gravosos, eles deveriam ter a sua medida substituída por uma de meio aberto. Tá? Então, o meio aberto, nesse momento, foi uma alternativa que o judiciário encontrou para diminuir também a população nas unidades de internação, porque a gente sabe que numa unidade de internação, né, o risco de disseminação de uma doença como o Covid é muito grande, né? Então, o risco para aqueles adolescentes era muito grande. Né? Então, essa foi uma recomendação que foi lançada pelo Judiciário, pelo CNJ, então a gente tinha alguma expectativa de que os casos no meio aberto pudessem aumentar, né? E daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre essa questão do aumento ou não do número de casos, né? Então, a gente teve diversas situações Brasil afora, né? Seja de substituição, seja de suspensão. Então, cada comarca funcionou de um jeito, né? O que a gente conseguiu observar por meio do nosso registro mensal de atendimento, e aí o pessoal do DG SUAS que está me ajudando aqui na apresentação pode mostrar o slide para vocês. Então, o que a gente percebeu pelos registros do RMA, né, do nosso registro mensal de atendimento, é que houve uma certa estabilidade do número de casos de adolescentes que eram atendidos de janeiro até junho, com uma leve queda, né? Mas a gente percebe uma queda muito acentuada nos números de novos casos, tanto para PSC quanto para LA, conforme vocês podem ver aí no gráfico, especialmente do mês de março para o mês de abril, que é quando realmente o isolamento social ele ganhou mais força e as pessoas, de fato, tiveram que ficar em casa, né? Então, a determinação, né, a aplicação de novas medidas, ela teve uma queda muito grande nesse período. O judiciário ele optou por, enfim, medidas alternativas, ou por não aplicar medidas, né, substituir uma medida socioeducativa por uma medida protetiva, enfim, por outras alternativas, né, de responsabilização dos adolescentes. Como vocês podem ver aí no gráfico, você teve essa queda acentuada, mas depois de maio a gente já viu um discreto retorno, né, de um aumento aí do número de novos casos. Né? Então, a gente vivenciou nesse período aí essa situação. Né? Então, a gente tinha os adolescentes que a gente já acompanhava, né, a partir de janeiro, fevereiro, março, ou seja, a gente já tinha um conhecimento desses adolescentes por atendimentos presenciais, e aí a gente teve essa situação com os novos casos. Tá? E aí, pode passar para o próximo? Bom, então, nesses 9 artigos que nós discutimos sobre as medidas de PSC-LA, né, os aspectos mais importantes, mais centrais, eram a execução do atendimento remoto, né, para que o adolescente não ficasse desassistido, ao mesmo tempo que a gente tinha uma preocupação com a contagem do tempo da medida. Né? O que significa isso? Porque uma das preocupações era da situação jurídica do adolescente, né? Então, assim, que situação é essa jurídica que o adolescente está vivenciando nesse momento que justifica ou não um acompanhamento? Então, a primeira preocupação era, se a medida está suspensa, né, o que justifica o atendimento e o acompanhamento da equipe do SUAS nesse período que, naquele momento, a gente não tinha clareza de quanto tempo a gente ia ficar acompanhando esses adolescentes, ou seja, quanto tempo duraria o isolamento social. Então, do ponto de vista jurídico, a gente percebeu que tinha um certo imbróglio que poderia, na cabeça do menino, de repente não ser bem compreendido, né? Digamos que esse adolescente teve a medida suspensa em março,
né? Então, ou seja, ele não estaria cumprindo medida, ele seria acompanhado por 2, 3 meses pela equipe técnica, e depois desse período em que o serviço reabrisse, aí sim iria contar o tempo da medida do acompanhamento. Então, nossa preocupação foi, né, estabelecer junto com o Ministério Público e o Judiciário que esse tempo de acompanhamento remoto ele contasse, né, como tempo de cumprimento da medida. Então, a gente reforçou muito essa necessidade para que o adolescente não fosse prejudicado no acompanhamento da sua medida, né? A recomendação número 1, ela também estabelece que esse acompanhamento remoto ele seja discutido com o adolescente como, de fato, o cumprimento da medida. Então, o adolescente precisa ter essa clareza de que o acompanhamento remoto não é uma escolha, da mesma forma como o cumprimento da medida socioeducativa não é uma escolha. Ela tem caráter sancionatório, portanto, tem um caráter de obrigação. O adolescente precisa ser acompanhado para que ele possa cumprir a medida. Naquele momento, o que a recomendação número 1 estabelecia também, isso era muito importante, era que os adolescentes que já estavam em processo de conclusão de medida, eles poderiam ser avaliados pela equipe, né, se a equipe entendesse que aquele adolescente já tinha atingido os objetivos da medida, ou já tinha, mesmo que o tempo, né, não tivesse sido concluído, mas se aquele adolescente tivesse conseguido já atingir os objetivos da medida, que poderia ser solicitado ao sistema de justiça a extinção da medida. Os adolescentes estavam no processo de conclusão, que já estavam um tempinho na PSC ou mesmo na LA, e que já demonstravam a ruptura com a trajetória infracional, né, a melhoria nas relações familiares, comunitárias, o envolvimento e engajamento nas atividades, especialmente nas escolares, e que isso fosse identificado pelas equipes técnicas, que para esses casos o adolescente já podia ser solicitado a conclusão da medida, né, a extinção do processo. Para aqueles em que essa situação não estava posta, né, para os adolescentes em que essa situação não estava posta, né, a recomendação ela colocava a questão do atendimento remoto, né, tanto para a LA quanto para a PSC. E a nossa preocupação específica com a PSC nesse momento foi exatamente como realizar PSC remotamente, né? A gente sabe que tradicionalmente a PSC, conforme prevê o ECA, né, ela consiste na execução de tarefas de interesse comunitário, né, seja em programas e instituições da sociedade civil ou do Estado que prestam serviços para a sociedade, hospitais, escolas, postos de saúde, bombeiros, enfim, organizações da sociedade civil, né, que atendem a população, né? A gente ainda precisa avançar um pouco sobre o que é a PSC e o que ela realiza, mas a via de regra que a gente tem no Brasil é o encaminhamento dos adolescentes para essas instituições, onde eles cumprem lá as tarefas que são construídas com eles por um período X, 8 horas durante a semana, por até 6 meses, né? Então, a gente teve uma grande dificuldade de como é que a gente constrói uma PSC nesse contexto em que o adolescente não tem que ir para uma instituição, até porque muitas dessas instituições estavam fechadas e ofereciam risco para os usuários se eles fossem lá. Bom, o que a recomendação colocava? Né? A recomendação colocava que, na proteção do usuário, entendendo que o adolescente é o centro do nosso trabalho, em função dele que a gente está aqui no serviço, né, que a PSC também tivesse um acompanhamento remoto e que, nesse período da pandemia, as atividades, as tarefas a serem cumpridas na instituição não fossem realizadas, mas que o tempo continuaria para avaliação. Então, segundo a recomendação, PSC e LA teriam funcionamentos muito parecidos nesse contexto do acompanhamento remoto. Então, todas as dimensões pedagógicas, sociais, psicológicas, jurídicas, que a gente já trabalha com adolescente, né, normalmente, que frequentam o nosso CREAS, seriam trabalhadas também de forma remota, tanto para a LA quanto para a PSC. Então, ainda estou falando um pouquinho naquele primeiro momento em que a gente teve o fechamento das instituições e que a gente precisava reorganizar um pouco essa atenção. Então, nesse primeiro momento aí, o que a recomendação colocava era esse atendimento remoto igual para a LA e para a PSC. Né? Alguns outros aspectos que a recomendação coloca que são importantes é a gente tentar entender qual é a situação desses adolescentes,
né? Se de fato eles têm formas de se comunicar com os técnicos, né? Naquilo que eu já mencionei, da questão do acesso aos telefones, aos celulares, a tablet, enfim, a outros equipamentos de comunicação. Então, essa era uma questão importante. Naqueles que não conseguiriam ter acesso a essas ferramentas, que o órgão gestor pudesse favorecer esse acesso, né? E aí o município pode dispor de várias estratégias, seja, por exemplo, identificando se esses adolescentes receberam essas ferramentas por parte da educação, porque a gente sabe que também as escolas passaram a fazer, entre aspas, um acompanhamento remoto, né? Ou seja, as aulas elas foram transmitidas remotamente, então muitos desses adolescentes também conseguiram, por meio da escola, ferramentas que eles pudessem assistir às aulas. Então, assim, no território, a gente vai ter que tentar identificar quais são as estratégias que foram construídas para que os usuários pudessem ter contato com os serviços, tá? O atendimento presencial, ele ficou adstrito a situações muito, digamos assim, muito emergenciais ou muito complexas. Então, os técnicos na ponta, eles também tinham a possibilidade de fazer ou visitas domiciliares, ou que o adolescente pudesse ser atendido na unidade, e em situações muito especiais, que aí partem da análise desses técnicos, né, da necessidade. Tá? Mas, basicamente, o que foi orientado foi o atendimento remotamente para a maioria dos casos. Tá? Bom, então, nesse momento que a gente teve foi isso, né? E aí a gente passou esses meses aí de pandemia e de isolamento social. Como mostrei para vocês, a gente percebeu, de fato, uma queda no número de novos casos, e agora nós já estamos num momento em que grande parte dos municípios já discute o retorno do serviço, ou seja, o retorno do atendimento presencial. O serviço continuou, né? Então, o retorno desse atendimento presencial e como é que ele seria com os adolescentes. Bom, com relação a isso, eu acho que a primeira coisa que é importante a gente tentar entender é que o retorno dos atendimentos e dos acompanhamentos presenciais no âmbito do SUAS obedece ao que vocês já viram lá na Portaria 100. Então, a Portaria 100 ela foi publicada trazendo orientações, né, e regulamentos de funcionamento da proteção básica e da proteção especial para todos os serviços, lembrando que o serviço de medidas é um serviço de média complexidade, né? Então, o que está lá na Portaria 100 vale aqui para a gente também, né? Os cuidados sanitários, a questão do diagnóstico, do mapeamento dos recursos do município, né? A identificação junto com a área da saúde de qual é a situação da pandemia naquele município e de como os serviços poderiam retornar, quais eram os insumos necessários, qual seria o atendimento de determinados públicos, né? Na descrição do vídeo, vocês vão ter acesso, né, ao link de uma videoconferência sobre exatamente a Portaria 100 com técnicos também da SNAS, tanto da básica quanto da especial. Então, é importante que vocês conheçam a Portaria 100, que vocês assistam essa live que foi feita há alguns dias atrás, para que vocês entendam o funcionamento geral dos equipamentos. Bom, então, tendo a Portaria 100 como pano de fundo, e com todos os cuidados, com todas as questões que a Portaria 100 traz para o funcionamento dos equipamentos, o que é específico aqui do serviço de medidas e que mobilizou a gente a realizar esse vídeo para tentar ajudar vocês. Bom, o que a gente tem que fazer no âmbito do serviço de medidas para que ele possa retornar com segurança, né? Primeira coisa é tentar sentar junto com o seu órgão gestor e também com o sistema de justiça para para identificar qual é a situação jurídica dos adolescentes, tanto dos novos casos quanto daqueles que já estavam sendo acompanhados. Eles tiveram a medida suspensa, sim ou não? Eles tiveram a medida substituída, sim ou não? O acompanhamento remoto, naquele momento, foi pactuado com o judiciário para contar o tempo, sim ou não? Então, a gente precisa fazer esse diagnóstico, digamos, jurídico da situação dos adolescentes, porque muitas vezes eles também não sabem, né? A gente sabe que o cumprimento da medida no âmbito do SUAS também é esse acompanhamento que nós fazemos. Se ele teve a medida substituída, ele não necessariamente era obrigado, né, a ser acompanhado pela equipe do SUAS. Então, assim, tem várias questões que a gente precisa sanar junto com o sistema de justiça, para aí sim a gente poder conversar com o adolescente e poder estabelecer com ele um planejamento, se a gente não fez o PIA antes, mas um planejamento individual de atendimento nesse momento, né?
Então, identificar a situação jurídica dos adolescentes é o primeiro passo, né? Então, assim, o acompanhamento remoto valeu para o tempo? Bom, se valeu, eu já posso fazer uma avaliação. Se o adolescente acompanhou, né, esses atendimentos remotos, se ele cumpriu as tarefas que foram designadas, enfim, se ele foi participativo, né, se ele teve responsabilidade junto com esse acompanhamento e a equipe técnica, você pode fazer avaliações, se o adolescente precisa ficar mais tempo ou não no acompanhamento, se ele já pode concluir a medida sim ou não. Então, nesse primeiro momento, é fazer esse diagnóstico aí junto com o sistema de justiça, né? E também, no segundo momento, e aí obedecendo um pouco às orientações da portaria 100, é identificar o diagnóstico de fato aí do município com relação às questões de saúde, né? Então, assim, como é que estão esses adolescentes, como é que está a família desses adolescentes, se esses adolescentes tiverem falecimento em decorrência do coronavírus, né, dentro da sua família, se essas pessoas que se foram eram pessoas que ajudavam financeiramente a família, quais são as condições socioeconômicas da família agora, se houve desemprego, se houve perda de renda, né, se houve adoecimento, mas enfim, as pessoas sobreviveram, mas houve adoecimento, ou seja, se houve, quais são os problemas, né, digamos, as consequências sociais ou biológicas mesmo que o Covid trouxe para aquela família, né? Se houve desgaste dos vínculos, das relações, se houve violação de direitos. Então, esse mapeamento das situações dos meninos e das suas famílias é um segundo ponto muito importante, independente da situação jurídica deles, né? Então, isso é importante fazer conforme a portaria 100 traz também, né? E aí os adolescentes que tiveram as medidas retomadas, ou seja, eles estavam com medida suspensa, né? Mas agora as medidas foram retomadas, a gente tem que planejar como vai ser esse primeiro atendimento. E aí a gente vai ter que levantar qual é a condição desse adolescente, por exemplo, em questões de saúde, né? Um adolescente diabético, é um adolescente obeso, é um adolescente que faz parte de um grupo de risco, né? Tem problemas como asma, como outros problemas pulmonares e que não pode se expor a transporte público, a estar na rua ou contato muito próximo com outras pessoas. Então, esse atendimento pode ser feito remotamente, né? Para aqueles adolescentes e para aqueles municípios onde a situação esteja um pouco mais controlada, um pouco mais favorável, pode-se sim pensar num primeiro atendimento presencial, evitando-se ao máximo atendimentos em grupo, né, ou aglomerações dentro dos equipamentos, evitando-se aglomerações e formação de grupos dentro dos equipamentos para evitar o contágio, né? Então, aí vocês vão ter que avaliar realmente, caso a caso, qual é a situação de cada adolescente, né, se ele pode ou não participar, se ele teve, por exemplo, se eles perderam condições sociais de se deslocar até o serviço, né? Isso pode ter acontecido também, a queda da renda, muitas famílias às vezes não conseguiram um auxílio emergencial, elas não conseguiram repor as suas perdas de renda, e isso causou empobrecimento, isso causou enfraquecimento dos vínculos familiares ou outros problemas que essas famílias vêm vivenciando, né? Então, esses dois diagnósticos, nesse primeiro momento, para pensar a retomada, eles são fundamentais, né? O diagnóstico jurídico, qual é a situação jurídica desse adolescente, o diagnóstico social, conforme lá a portaria 100 nos orienta, né? Qual é a situação dessas famílias, o que elas precisam, etc., né? Bom, os adolescentes que não tiveram as medidas suspensas e o atendimento permaneceu nesse período, ou seja, o acompanhamento contou para o cumprimento da medida, aí vocês têm que fazer uma reavaliação do caso, né? Esse adolescente está, por exemplo, desde março sendo acompanhado numa PSC e ele, enfim, se mostrou bastante compreensivo, bastante aberto para o atendimento, ele participou das atividades que foram propostas, ele permitiu construir, junto com a equipe, um planejamento individual para ele, né? Ele se mostrou comprometido com as atividades, ele se mostrou comprometido, por exemplo, com o acompanhamento da escola à distância, ou seja, ele assistiu às aulas, ele participou, ou seja, se ele se comprometeu com esse acompanhamento e vocês avaliam que houve sim uma superação da trajetória infracional, ou se houve, de fato, um processo reflexivo por parte do adolescente sobre o ato infracional, sobre as consequências do ato infracional, sobre a relação dele, né, com a comunidade, com as pessoas que ele pode, porventura, ter violado o direito por conta do ato infracional, ou seja, se houve, né, se vocês conseguem identificar, enquanto técnicos, esse resultado desse adolescente, também é possível já sugerir ao judiciário, né, a conclusão do processo, a extinção da medida,
né? E isso vai ter que ser uma avaliação caso a caso. Para alguns adolescentes onde não houve, né, uma vinculação maior, houve uma maior dificuldade com relação ao atendimento remoto, às vezes não mostrava interesse ou tinha dificuldade, quem sabe a gente precisa atender por mais um tempo e aí vai ter que ser avaliado junto com o sistema de justiça, ok? Pode passar para a próxima, né? E aí a gente tem que abrir um parênteses com relação à prestação de serviço à comunidade, né? A medida de prestação de serviço à comunidade é uma medida muito complexa, né, de ser realizada, né? Como eu já mencionei antes, ela tradicionalmente ela se compõe do encaminhamento do adolescente para instituições parceiras, onde ele vai cumprir essas tarefas, né? E nesse momento isso foi suspenso, né? Com relação ao retorno da PSC presencial, o que a gente orienta é o seguinte: primeiro, também avaliar como estão essas instituições, qual é a situação delas, situação sanitária, situação de funcionamento, quais tipos de condições de proteção elas podem garantir para os seus usuários e para os seus trabalhadores, ou seja, é uma instituição que tem álcool gel, que permite o afastamento entre as pessoas. Essa tarefa que o adolescente cumpriria lá é uma tarefa onde ele não vai ficar aglomerado, onde ele não vai ter contato direto com as pessoas próximas, ou seja, a gente vai ter que avaliar se essa instituição que a gente já trabalha reúne condições do adolescente realizar alguma tarefa em que ele não fique exposto, que é muito difícil, a gente sabe. Então, quem sabe a gente vai ter que avaliar se não é o caso de adiar nesse período ainda, dependendo da situação aí do município onde você estiver, se não é o caso também de adiar esse retorno presencial da PSC, porque ela não garante proteção para esses adolescentes. E aí isso tem que ser discutido com o judiciário, né? Por meio de fundamentação. Olha, nós fomos até as instituições, conversamos com as instituições, e esse é o diagnóstico dessas instituições que recebem os adolescentes para a PSC. Nesse momento, elas não reúnem condições, né, para o adolescente voltar e prestar tarefas, ou nesse momento, algumas delas reúnem condições para que os adolescentes possam retornar e cumprir as tarefas. Então, essa avaliação vocês vão ter que fazer junto com essas instituições que você já tem um contato normal com elas já, né, nos tempos normais, digamos assim, sem pandemia, que os adolescentes vão cumprir as tarefas. Então, a PSC ela só pode retornar, né, quando, de fato, as instituições e mesmo o CREAS tiverem essas condições de proteção, né, para os adolescentes não se infectarem, né? Eu acho que o foco aqui, como eu já tinha colocado no início, né, importante para a gente pensar o serviço de medidas que nós trabalhamos com adolescentes, não com medidas. Então, o que há de mais importante no nosso serviço é a vida do adolescente, né? A medida fica num segundo momento. A gente não pode expor o adolescente a uma situação de risco, que é ter uma determinação judicial que ele cumpra uma tarefa, né? Então, é importante, primeiro, né, o direito mais básico e fundamental é a vida. Então, a gente tem que focar, né, no bem-estar do adolescente para aí sim a gente avaliar se existem condições reais e objetivas, né, de segurança sanitária para esse adolescente poder ir para uma entidade e, de fato, realizar a tarefa. Existem alternativas para PSC e entidades, algumas alternativas remotas, por exemplo, como a elaboração de projetos, por exemplo, de apoio online para pessoas que estão, digamos, muito isoladas, que estão solitárias, né? Isso, em alguns municípios do Brasil isso vem sendo feito, só que a gente sabe que remotamente é um pouco mais difícil, mas vocês podem ter criatividade para pensar tarefas de PSC em que o adolescente possa fazer remotamente, né, em que ele não tenha que se expor a aglomerações, ou mesmo ao contato direto com pessoas, né? Então, tem algumas alternativas que vocês podem pensar, por exemplo, os adolescentes ensinarem pessoas idosas online a como navegar nas redes sociais, né, a como fazer, digamos, uma inserção digital para alguns públicos que têm mais dificuldades, depende muito da aptidão do adolescente. Então, algumas alternativas para a PSC remota existe. Por exemplo, o adolescente sabe tocar violão, ele pode tocar violão para pessoas idosas que estão em unidade de acolhimento, ou ensinar alguma coisa para alguém que não sabe, enfim. Vai depender muito da aptidão do adolescente. Então, remotamente, algumas tarefas podem ser cumpridas online, tá? E aí a gente tem que ter um cuidado um pouco maior, né? Não só mesmo com nos contextos municipais, em que as entidades podem, de fato, receber os adolescentes, para aqueles adolescentes que são de grupo de risco.
Então, para esses adolescentes que são de grupo de risco, a gente tem fundamento legal, mesmo na Lei 2.594, que é a Lei do SINASE, que prevê esse acompanhamento remoto para não exposição desse adolescente a risco sanitário, tá bom? Bom, tem algumas considerações finais, vocês podem passar aí o próximo slide, por favor, né? A gente considera que é muito importante para esse retorno, né? Então, primeiro é ouvir muito as famílias, né? O que aconteceu com essas famílias nesse contexto, um pouquinho do que eu já tinha falado anteriormente, né? De como é que o Covid, de fato, impactou na vida delas. Então, assim, esse trabalho sobre essas consequências, ele é importante também, né? Do que os adolescentes e as famílias precisam para superar essa situação, como é que elas estão enfrentando nesse momento, se elas conseguiram ter acesso ao auxílio emergencial, se elas não conseguiram, ou a outras ofertas de programas, benefícios eventuais, seja por conta na própria rede SUAS ou por organização da sociedade civil, ou seja, qual é o contexto que elas estão vivendo agora, é muito importante ouvir. Nesse momento, a gente não tem que focar na medida, nesse momento, a gente tem que focar no adolescente. Qual é a situação dele, o que ele necessita, o que a família dele precisa, então a gente precisa ouvir e acolher. Esse momento, como todos os momentos, mas esse especialmente, é o momento de ouvir e acolher, né? O nosso foco é o menino. O nosso foco não é a medida, que a gente sabe que temos que cumprir a medida, que temos uma determinação judicial, mas o nosso foco aqui é o adolescente. Ele precisa ser ouvido, ele precisa ser acolhido, e ele é o centro do nosso trabalho, ele é o centro da nossa atenção, tá? Então, a partir do momento que a gente identifica essas situações de vulnerabilidade que essa família está atravessando em decorrência do Covid, a gente pode sim, a gente deve, né, em fazer os encaminhamentos para os serviços, seja de outras políticas públicas ou dentro do próprio SUAS, para tentar diminuir um pouco aí esses impactos negativos que o Covid trouxe para a vida das pessoas, né? Outros aspectos que também nos preocupam, um deles especialmente, é a dificuldade que muitos adolescentes vão apresentar no retorno presencial às escolas, né? Alguns municípios já estão trabalhando na perspectiva do retorno às aulas, né? E entendendo que pode haver uma evasão maior pelo tempo, né? Que os meninos ficaram longe da escola e muitos não conseguiram acompanhar as aulas online por diversas questões objetivas, a falta de internet, a falta enfim, de celular, ou de tablet, ou de outro instrumento que pudesse, né, permitir com que as aulas fossem assistidas, enfim. Então, nesse momento, a gente tem que ter essa sensibilidade com os meninos que estão cumprindo medidas para incentivar ao máximo que eles possam retornar à sala de aula, né, que eles possam retornar à escola assim que a escola reabrir e que as condições sanitárias estiverem favoráveis para esse retorno, né? Então, é importante esse trabalho com o adolescente, dele entender que a escola é fundamental, que a evasão só vai piorar a situação dele ali, inclusive, para medida, né? É porque, para cumprir medida, o adolescente tem que retornar à escola, é importante que ele tenha esse acompanhamento escolar, como uma forma também de cumprimento de medida, né? Bom, por fim, e algo que a gente já tinha dito antes, né, é fundamental essa aproximação com o sistema de justiça, né? Então, assim, a gente tem que ter muito esse diálogo, especialmente com a nossa gestão e o sistema de justiça, para que não haja ruídos ou não haja, digamos, ações desvinculadas. Então, se o judiciário tomar uma decisão, é importante que isso seja conversado com as equipes que estão próximas do adolescente, que conhecem as situações, né, de vida dos adolescentes, as situações que eles estão vivendo nesse momento. Então, é muito importante com que a gente fortaleça o diálogo. Nem sempre isso é possível, não é em todas as comarcas que há abertura de diálogo com o sistema de justiça. Então, por isso que é importante a gente mobilizar o nosso órgão gestor, né, para conversar com o sistema de justiça, para que a gente possa estabelecer fluxos, protocolos de funcionamento do serviço ou de encaminhamento dos meninos, seja dos primeiros casos, seja dos meninos que vieram do meio fechado, que são situações também bastante complexas, né? Então, assim, é fundamental que a gente possa conversar com o sistema de justiça e estabelecer um planejamento conjunto. Às vezes o sistema de justiça pede para a gente um planejamento isolado, olha, planejem como a gente vai voltar. E a gente pode sugerir, podemos construir um planejamento conjunto. Isso vai incluir esses fluxos de encaminhamento, os fluxos de avaliação das nossas considerações sobre o acompanhamento dos adolescentes. Então, é importante, nesse momento, a gente estreitar laços, mesmo no contexto de isolamento social, estreitar laços, estreitar a nossa relação com esses outros poderes aí, para que a gente possa conseguir com que o serviço possa retornar de uma maneira mais segura, né? Bom, agora a gente tem algumas perguntas que o Bechara vai me fazer, que foram enviadas pelos estados
Obrigado aí, Xavier, pelos esclarecimentos. Então, Xavier, como você já colocou, e foi bem interessante que toda a sua abordagem trouxe sempre como elemento central aí a preservação da vida, que é aí a preservação do próprio adolescente, em detrimento, muitas vezes, da própria medida, ou seja, o adolescente está em primeiro plano, porque é o que realmente deve nos importar neste momento, né? E aí, colocando esse contexto que você trouxe, tem algumas questões que, como você até apresentou, que são dos estados, ou que chegam até nós, o Ministério, e algumas dúvidas no sentido de entender alguns aspectos. Veja bem, e nesse contexto de pandemia, então, que nós estamos aí vencendo uma pandemia, ainda com essa imprevisibilidade de quando, do seu fim, de como lidar com esse contexto, seria, de fato, as medidas socioeducativas, na verdade, essas medidas em meio aberto, quer dizer, elas seriam a única forma de lidar com esses adolescentes que cometem atos infracionais, ou haveriam outros caminhos? Eu acho que esse é também um esclarecimento muito pertinente nesse momento, sobretudo pela dificuldade do cumprimento das medidas. Essa pergunta é muito interessante, porque, assim, mas para responder, a gente tem que partir do entendimento macro do que são as medidas socioeducativas, né, e da justiça juvenil no Brasil, né? O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 112, ele vai estabelecer quais são as medidas que são possíveis de serem aplicadas a adolescentes que cometem atos infracionais. Então, via de regra, a gente conhece as 6 medidas, né, que vão da advertência até a internação numa unidade socioeducativa, né? Mas lá no próprio artigo 112 estabelece não só essas 6 medidas, mas também que o juiz, a autoridade judiciária, né, juiz ou juíza, pode aplicar uma das medidas protetivas que estão previstas lá no artigo 101, perdão, né, que vão desde inclusão no adolescente, em serviços de saúde, ou enfim, o encaminhamento do adolescente da família para serviços de proteção social. Então, o próprio ECA, ele já permite com que, diante de um ato infracional, a autoridade judiciária ela opte por medidas alternativas. Então, o que a gente tem que entender é que, no normal, digamos assim, fora de um contexto pandêmico, as medidas socioeducativas em si mesmas, elas já deveriam ser excepcionais. Ou seja, você só aplica uma medida socioeducativa a um adolescente quando outras formas de tentar solucionar aqueles conflitos não funcionaram, né? A gente sabe que, na prática, o que tem acontecido hoje é a aplicação de medidas socioeducativas, especialmente para um público muito específico, que a gente sabe qual é o perfil dos nossos adolescentes, né? E aí tem diversos atravessamentos de classe, de raça, enfim, de pertença social, a gente sabe de todos esses problemas que a socioeducação padece. Mas as normativas, tanto o ECA quanto também o artigo 35 da Lei 12.594, que é a Lei do SINASE, também estabelece que também estabelece que os atos infracionais, eles podem ser solucionados por outros meios, como, por exemplo, a autocomposição de conflitos, ou hoje, que também a gente tem observado crescer muito, né, a justiça restaurativa, ou seja, formas não judiciais de você solucionar conflitos. Então, quando você pergunta se existem formas alternativas para as medidas no contexto da pandemia, o que a gente pode dizer é que existem formas alternativas no contexto da pandemia e também no contexto sem ser pandemia, né, no contexto, entre aspas, normal, né? Ou seja, a medida ela em si, ela já é excepcional, ela não deveria ser a primeira escolha dos magistrados, né? Você deveria o Estado brasileiro tem timidamente tentado construir isso, mas formas alternativas de lidar com o ato infracional já estão na legislação brasileira como uma forma de funcionar. Então, tanto o artigo 112 do ECA quanto o artigo 35 são claros em colocar essas questões de que a gente pode lidar com os atos infracionais de maneiras diferentes que não só pela punição, né, ou pela aplicação de uma medida sancionatória, tá bom? Então, tanto nesse contexto quanto no contexto, entre aspas, normal, as medidas elas são excepcionais mesmo. Muito bom, Xavier. Seguindo, Xavier, então nós temos aqui ainda algumas outras questões, e uma delas também tange o seguinte: a gente tem um grande número, claro, a realidade do próprio país, né, de municípios de pequeno porte, né, municípios com poucas estruturas e uma capacidade reduzida, então, de órgãos para muitas vezes garantir o atendimento, e sobretudo agora nesse contexto, ainda que
como você já explicou da situação anterior, que as medidas não dependem só necessariamente do contexto de pandemia, mas sabendo agora que é mais reduzido ainda, com uma capacidade de vinculação do serviço, da prestação de serviço comunitário, né, desse adolescente que está em PSC, para que isso possa ser, de certa forma, qual seria a estratégia para que isso tenha um teor pedagógico, considerando essa baixa capacidade ou essa falta de infraestrutura necessária para esse tipo de medida, ou seja, para que ele possa cumprir o serviço da comunidade? Essa já é uma questão bastante estrutural mesmo dos municípios de pequeno porte, mas não só deles, os municípios de grande porte, médio, grande, até as metrópoles também têm dificuldade no entendimento do que é essa medida de PSC, como eu comentei um pouquinho na explicação anterior, é uma medida muito complexa de execução. Então, a gente tem muitos casos de adolescentes, mesmo em municípios grandes, que são colocados para atividades que não têm caráter pedagógico, né? Muitas vezes eles não são ouvidos, as aptidões deles não são levadas em consideração, e esse adolescente vai lá e cumpre aquela medida, sei lá, seja limpar uma escola, seja ficar cuidando do administrativo de um posto de saúde, tirando xerox, enfim, passando e-mail, e muitas vezes isso não trabalha nenhuma dimensão pedagógica para o adolescente. Então, assim, o problema da PSC não é um problema da pandemia, é um problema que já é estrutural do nosso sistema socioeducativo e que a gente, enquanto SNS, tem tentado combater de alguma maneira e futuramente a gente vai ter instrumentos um pouco melhores para trabalhar nessa perspectiva, né? Algumas questões que a gente pode colocar é o seguinte: primeiro, que o ECA ele é bastante breve com relação ao PSC, como vocês podem observar lá no artigo 117, né? Ele diz que são tarefas de caráter gratuito, enfim, para instituições públicas e privadas. Ainda existe muita confusão de que a PSC ela é uma medida de trabalho compulsório, o que o próprio artigo 112 do ECA veda, ou seja, não existe nenhuma medida no Brasil, seja para adultos, mas também para adolescentes, não existe nenhuma sanção judicial para adultos ou para adolescentes que seja de trabalho forçado, ou seja, nenhum adolescente, nenhum adulto pode ser forçado a trabalhar como uma decisão judicial, né? Então, muito menos a PSC é isso, a PSC não é trabalho infantil. A PSC não é uma medida de trabalho que faça com que as pessoas entrem no mundo do trabalho ou reconheçam a necessidade de trabalhar. Trabalho é direito. PSC é uma medida judicial que tem que ser cumprida porque o adolescente cometeu um ato infracional. Então, são duas coisas muito diferentes que a gente precisa ter essa clareza, né? Não necessariamente o adolescente precisa ser encaminhado para uma outra instituição para cumprir uma tarefa, né? Então, ele pode cumprir uma tarefa que seja de interesse coletivo, né, que possa ser desenvolvida no âmbito do próprio CREAS ou em casa, nesse contexto agora da pandemia, né? Eu dei dois exemplos lá mais atrás, né? O exemplo do menino que tem aptidão, por exemplo, para tocar violão e que pode, à distância, tocar violão para pessoas idosas que estão isoladas. É uma forma de PSC, ele está contribuindo com a comunidade dele. Mas o mais importante da PSC, que tem que ficar muito vivo na nossa mente, é o seguinte: a PSC, como todas as medidas, mas a PSC especialmente, a partir dessas tarefas, ela tem uma grande capacidade, uma grande potência de mudar a perspectiva que a comunidade tem sobre o adolescente. Então, se aquele adolescente ele cometeu um ato infracional porque estava vendendo drogas, né, estava, enfim, ou com um papelote de maconha, ou porque ele furtou um celular, e a comunidade passa a olhar para ele como um menino que cometeu um crime, um ato infracional, um crime, como um menino que roubou, né, como o João ladrão, né? E aí, a partir da PSC, ele consegue desenvolver atividades em que a comunidade vai olhar para ele de uma maneira diferente. Então, um exemplo clássico que a gente tem é o adolescente que chegou para cumprir a PSC e, durante as conversas, durante o acompanhamento, foi percebido que ele tinha uma aptidão muito grande para a arte, para a cultura, que o menino gostava de cinema, né? E aí o que foi sugerido para o menino e para outros meninos que tinham a mesma aptidão é que eles fizessem um cineclube comunitário. Então, toda sexta-feira, eles passavam um filme para a comunidade, discutiam o filme. A comunidade escolhia o filme, tinha pipoca, enfim, junto com a Secretaria de Cultura, foi construído esse arranjo, construído esse projeto, e esses adolescentes puderam trabalhar essa dimensão da cultura com a comunidade. Ou seja, ele deixou, a comunidade parou de olhar para ele como um João ladrão, né? Aquele João que vende a droga, que roubou o celular, e passou a olhar para ele como o João do cineclube. Então, a PSC ela tem que ter essa potência de renovar o olhar, né? De transformar o olhar que a comunidade tem sobre aquele adolescente. E não necessariamente eu preciso ir para um posto de saúde ou para uma escola para ficar carimbando papel, para ficar tirando xerox, para ficar, enfim, lavando o banheiro, ou varrendo o pátio da escola.
A gente não precisa dessas atividades que já podem ser executadas por outras pessoas, né? As escolas, os postos de saúde têm profissionais que já fazem isso, e essa tarefa do adolescente não contribui em nada, porque já tem pessoas que fazem isso, ele só fica lá 8 horas semanais, não vai fazer diferença para a limpeza da escola ou para o funcionamento do administrativo da escola, apesar que isso também não é vedado, dependendo da aptidão do adolescente. Mas a PSC tem que ser pensada nessa perspectiva da transformação do olhar da comunidade para com esse adolescente. Então, assim, ela é uma medida que permite muita criatividade. Então, você pode criar diversas formas de execução de PSC com esse adolescente, não necessariamente você precisa encaminhar ele para uma outra instituição para ele cumprir lá. Então, se vocês conseguirem, com esse adolescente que não pode, nesse momento, ir para uma instituição pelas condições, né, pelo contexto sanitário do município ou pelas condições dele, a gente pode pensar aptidões que ele tenha e que possam ser trabalhados via online. Se isso não for possível, a gente vai ter que avaliar se as instituições têm condições de voltar. Se elas não tiverem condições de voltar, o adolescente não conseguir, a gente não conseguir construir com o adolescente uma PSC online, a gente vai ter que conversar com o Poder Judiciário, né, e informar que não há condições reais objetivas no cumprimento dessas medidas. O que não pode é o adolescente ser prejudicado por conta disso. Se o Estado não consegue, ou se a sociedade, nesse momento, não consegue garantir as condições do cumprimento dessa medida, não é o adolescente que vai ter que ser penalizado por isso, né? Então, a gente vai ter que construir com o judiciário alternativas, né, para que esse adolescente, ou seja, continue sendo acompanhado remotamente, ou tenha a sua medida substituída, enfim, por uma advertência ou por outra menos gravosa, mas que se não há condições que esse adolescente continue sendo acompanhado remotamente, o que não pode ele ser prejudicado pela falta de condições aí do município, tá? Mas basicamente o que a gente tem para a PSC é isso, né? Primeiro, essa visão da PSC diferente um pouco do que a gente tem da tradicional, como trabalho infantil ou como tarefas, enfim, que não agregam nenhum caráter pedagógico ao adolescente, ou se as instituições não puderem estar reabertas e não puderem receber o menino de novo, a gente vai ter que conversar ao judiciário sobre essa situação da PSC especificamente. Perfeito, Xavier. Seguindo, estamos aprendendo muito por aqui. Xavier, e o que você me diria, no caso do que a gente já recebeu também de demandas, mais de algumas dúvidas, apesar de você já ter trago muito esse contexto aí durante ter tratado dele, da forma de oferta do serviço, até citando a própria portaria 100, mas como que deveriam ser realizados, então? Quais são, assim, uma dica ou sugestões, os trabalhos aí com os adolescentes e famílias no aspecto da sua reinserção nesse período, né? De como que poderia se dar isso? Porque você falou agora há pouco da PSC até nesse caráter de transformação da visão diante da sociedade, eu já enxergo que isso é um caminho para a reinserção, mas, para além disso, como que isso pode ser pensado? O que você traria para a gente nesse sentido? Olha, Bechara, o que alguns municípios têm realizado, né, de acordo com as nossas observações, enfim, tem utilizado outras ferramentas pedagógicas, né, para trabalhar as questões da socioeducação com os adolescentes. Então, alguns adolescentes têm trabalhado, alguns serviços, por exemplo, têm trabalhado na construção de vídeos institucionais. Já que a gente está atendendo remotamente e a gente está usando a internet, o celular para se comunicar com esses meninos, então uma alternativa é você criar vídeos institucionais sobre diversos assuntos que a gente já trataria no atendimento presencial. Então, o que a gente trata com o adolescente no atendimento presencial? A gente fala sobre direitos e deveres, sobre cidadania, sobre cuidados em saúde, sobre a importância do retorno à escola, sobre racismo, sobre LGBTfobia, sobre valores, sobre relações familiares, sobre relações comunitárias, sobre respeito. Então, assim, todos os temas, perdão, todos os temas que a gente já trata normalmente nos nossos serviços presencialmente, então a gente faz oficina de música, a gente fala, enfim, sobre a importância do autoconhecimento, né? Enfim, tem vários assuntos que os serviços abordam com os meninos normalmente quando a gente não tem a pandemia, né? Esses assuntos podem ser abordados online. Você pode fazer vídeos institucionais com os técnicos, você pode chamar egressos, né, adolescentes ou jovens, né, jovens adultos, que foram egressos e que têm uma importância para aquela comunidade. Você pode chamar lideranças comunitárias, pessoas que para aquele município ou para aquele bairro são relevantes, né, para falar sobre um assunto específico. Então, por exemplo, uma agente comunitária de saúde, que é conhecida por muitas famílias, pode gravar um vídeo sobre autocuidados, sobre cuidado com o coronavírus, né, de como se prevenir, de como cuidar da casa.
cuidado sobre outros aspectos, enfim, de saúde, com relação ao álcool e drogas, ou sobre direitos sexuais e reprodutivos. Você pode trazer outros atores, não só do serviço também, já que muitos adolescentes conhecem, mas, enfim, de outros serviços para mobilizar os adolescentes sobre diversos assuntos. Então, por exemplo, se o CREAS tiver um advogado, esse advogado ou advogada pode gravar um vídeo sobre a questão de como funciona o andamento das medidas, quais as principais dúvidas que eles podem ter, quais direitos e deveres eles têm enquanto sócio-educandos. Então, esse recurso pedagógico ele pode ser feito. Vídeos rápidos, curtos, que possam atender a perguntas das famílias também, né? Então, de repente, se o município fez um vídeo sobre o auxílio emergencial, pode ser trabalhado com as famílias. Então, assim, esse é um recurso que alguns municípios estão adotando, esses vídeos institucionais ou mini-aulas, por exemplo, em que haja, por exemplo, uma série de vídeos, onde o adolescente tem que assistir todos aqueles vídeos e cada vídeo ele vai instar no adolescente a realização de uma tarefa, né? Então, olha, a partir desse vídeo que nós passamos hoje, faça uma redação, reflita, pense sobre esse aspecto, para que na próxima reunião a gente possa discutir esse tema. Vocês podem fazer também videoconferências, né, reuniões em grupo com todos os adolescentes. Tem muitos aplicativos hoje que permitem não só reuniões com muitas pessoas, mas também que você possa pegar essas pessoas da tecnologia, essa possibilidade, né? Ou seja, de você usar reuniões em grupo e que você possa dividir os adolescentes como se fosse um grupo lá no CREAS. Você faz um grupão, discute o assunto, separa grupos de 4 e 5, eles discutem determinados aspectos e, no final, eles trazem esse resultado coletivo, né? Então, essa é uma questão que vocês podem fazer. Vocês podem fazer também, por exemplo, essas reuniões temáticas. Então, uma reunião numa semana vai ser com um assistente social, que vai trabalhar questões sociais com esse adolescente, com a família. Numa outra semana vai ser a psicóloga e vai trabalhar questões, né, emocionais, habilidades emocionais com esses adolescentes. Um outro dia pode ser um pedagogo, outro dia o advogado, outro dia outro profissional que tenha no CREAS. Também vocês podem tematizar essas reuniões que vocês vão realizar, como vocês fariam também num atendimento presencial, né? Alguns municípios, por exemplo, têm se comunicado com os adolescentes por aplicativos de mensagens, né? Tem um muito conhecido aí que todos vocês sabem, e também tem construído grupos nesses aplicativos para os adolescentes poderem se integrar mais. Então, digamos que naquele mês eu tive 10 novos casos, ninguém se conhece, enfim, o adolescente está só num atendimento individual, você pode, por exemplo, montar um grupo de WhatsApp para que os adolescentes possam se conhecer melhor, né, para que você possa permitir que haja uma integração maior, que eles possam trabalhar juntos, às vezes uma PSC coletiva em adolescentes que têm aptidões semelhantes, eles podem realizar uma PSC coletiva, né, junto com, por exemplo, com pessoas idosas, com crianças em situação de acolhimento, com pessoas que estão hospitalizadas, por exemplo, levar uma mensagem para pessoas que estão com Covid, se recuperando no hospital. Então, muitas coisas podem ser feitas com essas tecnologias, né? E aí vocês podem mesclar também atendimentos presenciais, como eu já tinha colocado, atendimentos presenciais e atendimentos remotos, de acordo aí com as condições sanitárias que o município está apresentando. Mas, basicamente, o que a gente tem é usar exaustivamente os recursos tecnológicos que hoje estão disponíveis aí, que às vezes os adolescentes sabem mexer melhor do que a gente, eles, inclusive, podem nos ajudar a construir alternativas de comunicação e de trabalho junto com os outros adolescentes. Isso, por exemplo, poderia ser uma tarefa de PSC, né? Então, um adolescente que tem muita aptidão com tecnologia, que sabe mexer com o YouTube, sabe mexer com o Twitter, sabe mexer com todos esses aplicativos, ele pode construir junto com a equipe um plano, por exemplo, para dinamizar as comunicações para o serviço funcionar. Isso pode ser uma medida de PSC, claro que o juiz tem que aprovar, mas, enfim, é a aptidão do adolescente, é a potência dele, então vamos usar a potência dele para o serviço e para a melhoria do atendimento de todo mundo. Fecharam. Certo, Xavier. Deixa eu te dizer, Xavier, nós teremos aqui mais 2 perguntas, mas por tudo que você trouxe de elementos já nas anteriores e, sobretudo, nessa última, eu entendo que já estão atendidas essas perguntas, porque uma delas tratava do aspecto, a menos que você tiver alguma complementação, uma delas tratava desse aspecto, de fato, do funcionamento das oficinas, que você colocou dessas possibilidades até de grupos separados, até por meio da tecnologia existente aí no momento atual, num contexto de remoto. Então, você trouxe já esse elemento. E a outra, que tratava da suspensão dos atendimentos presenciais em acordo com a resolução conjunta número 1 de 9 de 2020,
que suspendiu essas atividades e perguntava sobre essa possibilidade, então, de não havendo... mas ela traz esse elemento de que, no caso do adolescente que não tem esse suporte tecnológico, como é que ele poderia ser atendido? Se ele poderia ser atendido presencialmente. E aí você trouxe um elemento, e que cabe complementos a qualquer momento, fique tranquilo quanto a isso, mas que você trouxe um elemento que, garantir as condições sanitárias, esse atendimento presencial, naquela instituição que voltasse ao seu funcionamento, poderia ocorrer. Teria mais algum complemento, Xavier? Eu acho que eu acho que é importante que os técnicos tenham uma dimensão que esse acompanhamento remoto, como qualquer atendimento, acompanhamento que a gente faz, ele precisa ser planejado. Ele precisa ser pactuado junto com os usuários, né? Então, o horário que eu vou ligar, o horário que eu vou entrar em contato, é importante que seja pactuado com os usuários. Muitas vezes você tem famílias muito vulneráveis em que você tem um celular para toda a família usar, para a mãe, para o pai, para os irmãos, para a avó, para o tio, para todo mundo, e às vezes não dá para você usar naquele horário tradicional, digamos. Então, alguns municípios, por exemplo, têm entrado em contato com os adolescentes ou têm feito as oficinas à noite, né, depois do horário das 18 horas, em que os adolescentes já têm a disponibilidade de usar aquele celular, que é o único da família, né? Então, assim, é importante que a gente tenha um planejamento e que esse planejamento seja construído, que seja apresentado aos adolescentes, né, e às suas famílias, para a gente poder identificar quais são os limites e quais são as possibilidades que esses adolescentes têm de se integrar a esse tipo de atendimento. Né? Vamos lembrar que é uma situação sui generis e que a ausência de tecnologia ou a dificuldade que o município possa ter para garantir o acesso a essa tecnologia não pode ser usada para prejudicar a situação jurídica desse adolescente. Então, se o município não tem condições de prover a internet, né, que inclusive é um direito, ou prover esses mecanismos de contato desses adolescentes, não são eles que vão ser penalizados por conta disso. É o Estado que tem que assumir responsabilidade com relação a essa comunicação. Então, é importante, acho que metodologicamente, a gente estabelecer um planejamento de acompanhamento remoto e que esse planejamento seja construído coletivamente com os adolescentes e com suas famílias. Obrigado, Xavier. Lembrando que essa é mais uma oferta de apoio técnico, uma das estratégias encontradas pela Secretaria Nacional de Assistência Social para chegar até você, conselheiro, conselheira, gestor, gestora, e, sobretudo, aos trabalhadores do SUAS no que tange essa temática das medidas em meio aberto. Gostaríamos de deixar registrado também que estarão disponíveis no link do vídeo, na descrição do vídeo, os links de todo o material que foi citado aqui pelo nosso convidado de hoje, aí, que vem nos apresentar essa temática com tanta riqueza de conhecimento. E, para finalizar, nós temos uma proposta aqui, deixa eu ver aqui, a gente tem trabalhado das nossas ofertas de apoio técnico, a gente traz um momento de reflexão no fim dela, de cada uma delas, dizendo que nós chamamos de Minuto do SUAS. É aquilo que você traria como reflexão que você gostaria de deixar aí para os trabalhadores, atores, enfim, da política pública de assistência social, no que tange principalmente sobre a temática que foi trabalhada aqui no dia de hoje. Então, que você pudesse trazer essa reflexão no seu entendimento. O que você nos deixaria nesse sentido? Eu acho que uma reflexão que a gente pode fazer, e que eu já mencionei um pouco antes, é lembrar, né, sempre qual é o foco do trabalho, né, e que a gente trabalha com adolescentes, né, a gente não atende medidas, atendemos pessoas, e que o adolescente é o centro, ele é o foco, ele é o motivo do nosso trabalho. As medidas são um meio por meio do qual esse adolescente atinge o objetivo. A gente não pode deixar com que o adolescente vire um instrumento para que a gente atenda as medidas, né? Então, às vezes, a gente sofre muita pressão institucional para o cumprimento da medida, para que o adolescente fique naquelas horas, que ele não mude a PSC, enfim, só que eu sei que os municípios têm conseguido fazer isso, enfim, eles acompanham o sofrimento dos adolescentes, acompanham as situações das famílias e têm muita empatia e têm muita sensibilidade para levar esse atendimento para os adolescentes, mas eu acho que o que tem que estar no nosso foco é isso, né? Assim, o adolescente é que está no centro. O adolescente é que é o foco, o adolescente é que é o objetivo do serviço. A medida é um meio, né? É um caminho por meio do qual a gente consegue levar o adolescente para um objetivo maior, que é a socioeducação, a integração social e a superação do ato infracional. Então, uma única reflexão é que a gente novamente coloque a medida entre parênteses e olhe para o adolescente, não o contrário. Seria isso. Eu agradeço muito ao DG SUAS e a todo o pessoal da Rede SUAS pela oportunidade de falar desse serviço aí com vocês. E bom trabalho para todos. Muito obrigado, Xavier. Foi muito boa a reflexão que você deixou também. Deixo aqui também registrado
todo o apoio logístico tivemos aí da Ana Carolina, do Elis e da assessora do Departamento de Proteção Social Especial, Roberta Cortizo, também neste momento. Agradecemos a cada um de vocês que assistiram o nosso vídeo, curtam aí o vídeo, se inscrevam no canal e acompanhem as nossas ofertas. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.